Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Galera, Palmeiras ontem aí na Libertadores, estreia contra o San Lorenzo, empatamos aí 1-1. Time misto, né? Time bem misto aí, vários reservas aí começaram o jogo. Palmeiras melhorou bastante o seu desempenho aí a partir da segunda etapa, quando entrou os titulares, né? Entrou acho que 4 titulares aí no elenco. E o Palmeiras conseguiu o empate contra o San Lorenzo. É um jogão aí, lá e cá. Muito mais chance pro San Lorenzo, né? Time da casa. Então tentaram ampliar o placar, mas graças a Deus o Marcelo Lomba conseguiu segurar isso e a trave também ajudou. Mas o Palmeiras também teve bola na trave, teve Gomes perdendo um gol de cabeça ali. Gol de falta do Piquerez. É, isso aí, cara. Então vamos ver aí o que a galera do Jovem Pan Esportes estão falando, mas antes disso, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, todo dia trazendo notícia do Palmeiras, notícia aí do mercado da bola, de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro aí, então bora acompanhar os caras agora. Né, Piperno? Palmeiras no segundo tempo, com as alterações do Abel Ferreira, melhorou muito, né? E aí tô vendo até torcedor aqui em rede social comentar: tem que fazer o simples, tem que sair dessa formação, dessa dobra de laterais que o Palmeiras melhora. O Palmeiras, de fato, com as alterações do Abel Ferreira no segundo tempo, melhorou muito de produção. Começou a amassar o San Lourenço aí em oportunidades, criação de grandes chances. O que falar desse Palmeiras que melhorou na segunda etapa, Piperno? O Palmeiras teve, no ciclo do Abel, o seu melhor momento em 2022, quando tinha o Scarpa e o Veiga. Muito bem, em vez de dobrar o lateral, por que agora não dobra de novo os meias? O Veiga e o Luiz Guilherme jogando por dentro e não quase que como um ponta com o pé trocado. Gostaria muito mais de ver isso, os dois meias. Pensar agora tem um Rômulo, né? O Luiz Guilherme vem pedindo passagem. Eu acho que É bom jogador. Não precisa os ser... atletas da base precisam, sim, talvez de um período de adaptação, de ambientação dentro do profissional, porque é diferente, né? O futebol de base e o futebol profissional. Acho que o Luiz Guilherme já passou por esse período de ambientação, que foi a temporada passada, e agora é o ano dele brilhar. É o ano dele ganhar minutagem, dele aparecer nesse time do Palmeiras. Precisa pôr pra jogar, né? Sim. Ele demorou pra colocar o Hendrick, pô, lembra? Era Sim. um inferno pra colocar o Hendrick. E agora tá travando esse moleque, que coisa. Demorou. Mas o Hendrick ele demorou e olha o desempenho do Hendrick hoje, né? E tem treinador que emperra, ele quer um jogador já pronto, ele tem dificuldade de usar o jovem, né? Sim. Isso eu acho um defeito sério, porque, como o Pedro já falou, o Luiz Guilherme ele já passou por testes. Peraí, vai falar agora que o Abel tá com dificuldade de deixar a molecada da base jogar. Ah, pelo amor de Deus, mano, é cada coisa que me vem, né? Cara, ele segurou o Hendrick, fez o moleque esquentar um banquinho ali, conversou. Ó o que ele tá fazendo hoje. É a mesma coisa que o Luiz Guilherme, cada um tem a sua etapa. Ó o Vanderlan, toda vez que entra, brilha, joga muito. O Naves é um outro zagueiro que não... ele não falha, Desde quando eu tô vendo ele entrar aí em jogos titulares, já jogou clássico, é um zagueiro constante ali, bem seguro, e é da base. E aí? Agora vem falar, o Estevão, ele tá dando chance aí direto pro Estevão. Ele não vai pôr todo o jogo, mas ele dá chance, dá oportunidade pro cara. Agora você vem falar que ele fica segurando, que ele não dá chance pra molecada da base. Vá dormir, velho, vai dormir. Já mostrou que tem capacidade para jogar. Sim. Ele e outros. O Vanderlan, por exemplo, por que gastou dinheiro com o Caio Paulista? Eu não tenho nada contra, mas... o problema do Palmeiras, gastou porque quis gastar. E ele pode fazer mais uma função. Mas, caramba, o reserva imediato do Piquerez, em alguns momentos, acho que o atual momento, apesar do gol do Piquerez, até melhor que o Piquerez é o Vanderlan. Não é o Caio Paulista. Não foi no domingo. Achei até que o Vanderlan fez um bom jogo hoje. Achei mesmo. Na Vila Belmiro Caio Paulista não veio para ser lateral. O Naves geralmente faz o simples e sempre dá conta do recado. Quando acionado, sempre mandou muito bem o Naves. Hoje achei que ele estava num excesso de vontade, de querer fazer algo diferente, arriscar um passe. Nisso, acho que acabou prejudicando um pouco o Palmeiras, né? Que sofreu ali alguns contra-ataques. A jogada do gol do San Lorenzo, o escanteio nasce também de um vacilo ali do sistema defensivo, que não corta, não rasga aquela bola e aí deixa o San Lorenzo crescer no campo de ataque. Mas Naves tem um potencial absurdo. Vanderlan Ótimo também zagueiro. merece mais oportunidades. Ótimo lateral. Sim.
foi até especulado agora na Europa, falaram de interesse do Milan, do Nice da França, e o Palmeiras segurou o Vanderlan no elenco. Contratou o Caio Paulista também, mas aí, enfim, já é outro assunto. E tem o Piquerez, tem pelo menos 3 jogadores para essa função na lateral esquerda, né? Mas o Vanderlan vem pedindo passagem e o Luiz Guilherme. Mas o Luiz Guilherme entra naquilo que você falou, Piperno. Não adianta colocar ele como jogador de beirada de campo. Tem que colocar o Luiz Guilherme na função que ele geralmente faz, né? Que é de meio campista, né? Mais centralizado, armando o jogo, progredindo no ataque do Palmeiras. Tem um assunto que eu acho muito sensível e delicado quando a gente toca, né? Que é, especialmente para a torcida do Palmeiras, fazer alguma crítica ao Abel. E a gente tem sempre que repetir que ele é muito vencedor e tal. Eu respeito demais, eu acho que ele foi um técnico incrível para o Palmeiras. Mas, veja, a gente às vezes, quando surge um jogador de muito talento, todo mundo fala, pô, esse cara, quando for para a Europa, ele vai evoluir muito. Eu acho que com um treinador de futebol também acontece esse tipo de coisa. Então, eu não tenho nada a ver com a carreira de ninguém. Cada um que escolha o que quer fazer da vida. Mas, eu acho, assim, olhando com isenção e de longe, o Abel não tem mais o que evoluir aqui no futebol brasileiro. Se ele quiser, de fato, ser um treinador de nível internacional algum dia, de nível que eu falo para dirigir um grandão, porque se ele quiser, é óbvio que hoje o Real Madrid não vai convidar o Abel para ser o sucessor do Ancelotti, mas ele pode ir amanhã depois e parar num time intermediário da Espanha, da Itália, pode ser o caminho de entrada dele na Europa. E aí, eu acho que se ele tiver como objetivo de carreira, e eu não sei se ele tem, o de se tornar um grande técnico de futebol, com nível para trabalhar na Europa, no futebol brasileiro ele esgotou. Então, sinto que, nesse sentido, estagnou. O cara ganha título após título, ano após ano aí ganhando título e os caras falam que ele não evolui. Se tornar um técnico melhor e não o de ganhar mais, o caminho natural seria a Europa. Quem sabe aí, depois do Mundial de 25 e tal. Porque, assim, a gente... Quem evolui é o Tite, né? Que ele faz ou deixa de fazer, até de forma repetida, que está dando a impressão de que os erros e os acertos dele são sempre os mesmos. Em 2022, eu acho que ele foi muito criativo, em parte de 23 também. Mas, de algum tempo para cá, eu sinto que o Abel vai se tornando mais do mesmo. Eu acho que hoje, no segundo tempo, ele o Palmeiras colocou o sempre Lázaro campeão na função dele, porque também a gente imaginou antes da bola rolar que o Lázaro ia jogar centralizado. E o Palmeiras em muitos campeão. momentos, né, o Lázaro pegou ali da ponta, trouxe para o meio, enfim. Eu acho que no segundo tempo, com a entrada aí do Luiz Guilherme, sobretudo, o Lázaro fez a função dele de atacante de beirada de campo. Eu acho que o Flaco Lopes entrou bem na partida, o Piquerez, que marcou um gol de falta com muita categoria. O Palmeiras se acertou no segundo tempo, saindo talvez dessa formação com 4 atacantes em tese, né? Que a gente tentou desenhar esse Palmeiras antes da bola rolar. Bruno Prado, falando aí das alterações do Abel Ferreira e do Luiz Guilherme, que vem pedindo passagem dentro desse elenco do Verdão. Vem pedindo passagem, cara. Eu achava que o Luiz Guilherme já estaria num estágio mais avançado. Ele não teve uma sequência, mas ele também teve oscilações. Ele entrou bem em alguns jogos, em outros não. Pois é. Eu achava que era um jogador que já estaria com mais espaço. Ele ainda não está, mas é muito talentoso. Ele pode conquistar o espaço dele. Hoje acho que até entrou bem no jogo, sim. Luiz Guilherme não está com espaço hoje aí no elenco justamente por isso. Ele não é constante. O Endrick veio apresentando um futebol constante ali, com vontade. Luiz Guilherme ele começou bem e caiu o nível dele. A partir do momento que caiu o nível dele, o Abel sacou ele e começou a utilizar outras peças no local, no lugar dele. Simples. Ele não está pedindo passagem. Ele estaria pedindo passagem se ele estivesse quando ele começou. Quando ele começou a entrar a jogar no profissional. Aí sim ele estaria pedindo passagem porque ele estava com vontade. Hoje em dia ele é só mais um jogador cansado no elenco. Quanto à formação do time, o segundo tempo melhorou, né? Jogando com linha de 4. E talvez, até pela necessidade do resultado, eu acho que ele vai jogar com linha de 4 contra o Santos.
a linha de 3 ela é muito para encaixar alguns jogadores. O Endrick, por exemplo, ele é um jogador que ele não é nem um ponta nem um centroavante. Eu acho que a linha de 3 com 2 alas foi muito assim uma ideia para deixar o Endrick mais à vontade em campo. E até alguns acabam sendo sacrificados, falando, o Veiga ele acaba um pouco sacrificado. Acho que também o Abel ele opta por dar mais liberdade ao Endrick. Aí o Veiga sem a bola tem que ajudar um pouco mais. O Veiga ele gosta de partir mais da direita para dentro, como o Endrick também joga por ali, ele joga o Veiga para o lado esquerdo, e o Veiga tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu imagino que pode sim ter alguma formação diferente para o jogo com o Santos pela necessidade de virar. E no segundo tempo, claro que com outros jogadores, não os que vão jogar no domingo, o time melhorou com uma formação em linha de 4. Então, acho possível que ele mantenha para o final de semana. Gustavo Gomes está de volta. Hoje entrou como titular. Já tinha ficado no banco de reservas contra Santos e Novo Horizontino. O Marcos Rocha foi muito criticado pela atuação no primeiro jogo da final. É o caso de tirar o Marcos Rocha dessa linha de 3 defensores e já voltar nessa segunda partida com o Gustavo Gomes? Flávio e Piperno. Gustavo Gomes de volta ao time do Palmeiras. Ritmo, hoje jogou como um zagueiro mais centralizado, né? O Gustavo Gomes. Luan tá bem seguro aí na formação, zaga. Nesse time do Abel Ferreira. Manteria o Luan. Gustavo Gomes bem, ele vai jogar. Não tem jeito. Né? Não dá para dizer que o Palmeiras teve problemas sem o Gustavo Gomes, esse período que ele estava contundido. Mas ele é muito bom, né? Ele é acima da média, ele é o líder do time natural. Mas não vai jogar de titular domingo. Além de tudo, tem uma ótima saída de jogo, chega bem na área, vai bem de cabeça. Tem uma liderança natural, conhece a saída de jogo do Abel, conhece o jeito de jogar do Palmeiras. Ele vai jogar. E acho que vai jogar já domingo. Uma partida decisiva, a importância que tem. Você não sabe de nada, ter um jogador como o Gustavo Gomes, é claro que vai colocar para jogar. Esse cara aí não sabe de nada. Para sentir como é que ele estava, né, fisicamente. E, no meu modo de entender, vai jogar. Não tem nem que discutir. Ele para titular absoluto do time do Palmeiras. Marcos Rocha foi muito criticado, né, Piperno, pelo primeiro jogo. Eu acho que o Santos acabou explorando demais ali o setor do Marcos Rocha na Vila Belmiro. E o Gustavo Gomes hoje retornou, né? A equipe titular já tinha ficado no banco tanto contra Santos como Novo Horizontino. Hoje, o primeiro jogo como titular do Gustavo Gomes após a lesão sofrida em um dos dedos do pé esquerdo, né? Ainda naquele clássico contra o Corinthians, ficou fora um tempinho e tá de volta o Gustavo Gomes. Fábio Piperno. Eu nem sei quem vai sair, mas o Gustavo Gomes tem que entrar, né? Tem que voltar. Ele é indiscutivelmente o melhor zagueiro que o Palmeiras tem. E é óbvio que não se discute a titularidade. Quer dizer, não se pode. É o melhor, só que ele não está apto a atuar. Domingo, não sei. Vai ser o Mas Luan. natural, O Luan vai continuar. Para mim, obviamente, seria o retorno dele. O Abel não vai fazer isso, ainda mais porque ele jogou agora. Palmeiras tem todo o jogo tido problemas, jogando com um lateral, com 2, com Rocha. Se o Garcia entrar, acontece a mesma coisa. A marcação de meio campo do Palmeiras também ela tem falhado, né, em reforçar aquele setor. E também por isso eu gostaria de ver sim o Gustavo Gomes de volta. E veja, o Palmeiras vai jogar contra um time que tem vantagem e treinado por um técnico que é também um expert em armar bons sistemas defensivos. Então, o Palmeiras tem que buscar mais soluções criativas, além do Gomes lá atrás. Mas, enfim, do meio para frente, o Palmeiras tem que buscar mais soluções criativas. E eu acho que, do meio para frente, o Palmeiras também pode ser mexido em relação ao que foi o final de semana. Já projetando essa final domingo, hein? Palmeiras e Santos na Arena do Verdão. Palmeiras precisando aí de um gol, pelo menos para levar as penalidades, que é um fantasma, né, quando se trata de Palmeiras nos últimos tempos. Na era Abel Ferreira, em 8 disputas de penalidades, o Palmeiras só venceu uma contra o Atlético Mineiro, né, aquela disputa de pênaltis na Libertadores da América. Então, não tem tido, assim, muito sucesso em penalidades. Já perdeu uma disputa esse ano para o São Paulo na Supercopa Rei e precisa, é claro, de uma diferença de 2 gols para levantar a taça neste domingo contra um Santos arrumadinho, organizado pelo Fábio Carille. Bruno Prado, projetando Palmeiras e Santos neste domingo. O Santos, acho que tem essa vantagem de não ter entrado em campo
semana livre para poder descansar, para poder trabalhar. E um time muito bem organizado pelo Fábio Carille. Mas vai ter o Palmeiras. Palmeiras é muito forte jogando em casa. Já reverteu esse tipo de situação 2 vezes nos últimos 2 anos contra São Paulo e Água Santa. O que esperar dessa final do Campeonato Paulista, Bruno Prado? Eu imagino o Palmeiras num ritmo muito forte, marcando lá na frente, com uma característica do time em jogos de mata-mata, de volta, principalmente quando precisa reverter resultado. Muitas vezes consegue, nessa situação, fazer gol no início dos jogos. Eu imagino o Palmeiras num ritmo bem diferente do que foi na Vila Belmiro, marcando pressão. Dá para pensar, o Gomes deve jogar, mas, como eu falei, não duvido que, até pelo segundo tempo de hoje e pelos últimos jogos que não foram tão bons, contra o Novo Horizontino e contra o Santos, que o Abel possa abrir mão da linha de 3. Então, eu não duvido que saiam Marcos Rocha e Luan, ele joga com linha de 4, com Mike Gomes, Murilo e Piquerez, e que entre mais um jogador aí de meio ataque. Aí eu não sei exatamente quem, se o Richard Rios, se um terceiro atacante, o Rony, enfim. Mas eu imagino que tem a chance, sim, de mudar um pouquinho a formação, pelos últimos jogos e pelo segundo tempo de hoje. Mas vamos ver. Mas, de qualquer maneira, a postura é bem diferente. O Palmeiras sufocando o Santos, pressionando, tentando empurrar para trás e buscando um gol no início, que é muito característico desse time. E o Santos, acho que não dá para ficar o tempo inteiro atrás, deixando o Palmeiras com a bola. O Palmeiras é um time muito perigoso. Então o Santos vai ter que tentar jogar em alguns momentos, mas no início, principalmente, acho que é uma chave ali do jogo, uma pressão muito forte do Palmeiras, e que se o Santos resistir aí, já fica um jogo em que ele vai conseguir respirar, ficar com a bola, já muda o desenho. É importante para o Palmeiras, pela maneira como o time joga e como se comporta em decisões assim, quando precisa reverter um gol numa pressão inicial. Galera, então é isso aí. Fica o comentário da galera, né, do Jovem Pan Esportes. Eu discordo de algumas coisas, mas faz parte. Então, deixa no comentário aí o que vocês acharam. Qual que vai ser a escalação para domingo aí, né? Domingo aí tem final, Palmeiras e Santos. Eu acredito que o Gomes não vai ser titular, justamente por ter jogado agora contra o São Lourenço. Acho que ele vai manter o Luan. Provavelmente vai ter Rocha e Mike de novo também na formação, que o Abel é o típico técnico teimoso. Então, muito difícil ele trocar essa formação aí. Provavelmente vai ser a mesma. Vamos desejar sorte ao Verdão. Amanhã tem mais notícias aí pra vocês. Quem tá aqui até agora, já deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente a crescer cada vez mais aí. Amanhã a gente traz mais informações do Verdão. Beleza, galera? Falou!